Agora a gente vai tratar de isomeria geométrica. Bom, a isomeria geométrica ela é diferente da isomeria plana, porque a isomeria geométrica ela tem um significado real muito importante. Pessoal, eu decidi dividir nas seguintes partes. Nesta primeira parte, eu vou explicar a teoria sobre a isomeria geométrica, quando é que ela acontece e algum exemplo da vida real, tá? É importante, para o Enem é muito importante, porque no Enem sempre aparecem aplicações, mas existe uma segunda parte que é a parte prática. Ou seja, tu tem a parte teórica, quando ocorre, por que ocorre, como acontece, e tu tem a parte prática que é resolver questões, tá? Então vão ser duas partes separadas. Se tu tá com pressa, tu pode pular diretamente para o próximo vídeo, seria, onde eu vou explicar a parte de como resolve questões. Nesse aqui eu vou explicar a parte teórica, mas eu recomendaria assistir tudo. Bom, pessoal, existem várias formas da isomeria geométrica ocorrer. A mais comum, a que mais aparece em prova, inclusive, é o caso da ligação dupla. Não é apenas com a ligação dupla, mas a ligação dupla seria um momento, uma oportunidade dela ocorrer. Bom, o que eu tenho que explicar para vocês, pessoal, vamos colocar um terceiro composto aqui, é o seguinte: imagina que esse composto aqui de baixo, ele tem um átomo de flúor em cima, um átomo de flúor em cima, um átomo de hidrogênio para cá, outro para cá, e vamos desconsiderar, não vamos nos preocupar com esse hidrogênio no momento, tá? Então, imagina o seguinte: nesse composto aqui, alguém pode pegar, na verdade, e apresentar um segundo composto e esse composto ser desenhado assim, ó, com um flúor em cima, um embaixo, um hidrogênio em cima, um embaixo. Tá, dessa forma. Aí tu que já estudou química orgânica vai dizer, é o mesmo. Sim, é o mesmo na verdade. Vamos fazer um esquema? Eu vou usar um sistema gerador de nomes aqui e vamos ver que nome vai aparecer. Aqui, como vocês podem ver, ó, apareceu 1,2 de fluoretano. E esse outro, também vou usar um sistema gerador de nomes, 1,2 de fluoretano. Então são o mesmo. Porque, claro, ó, como só tem dois carbonos, é et. Como tem ligação simples, é an. No caso, em inglês é e, mas em português é o. Como, digamos, quando tem carbono e hidrogênio, no máximo algum elemento da família 17, tá? Leva a letra O no final. Como tu pode ver, ó, 1,2 de flúor significa que tem flúor no primeiro carbono e flúor no segundo carbono. E esse também tem flúor no primeiro carbono, flúor no segundo carbono, tá? Só que está para baixo. Então quer dizer que é o mesmo? Sim, nós acreditávamos que era o mesmo até um certo momento do passado. Em determinado momento, sem se preocupar muito com as razões históricas, descobrimos que na natureza a coisa é um pouco mais complicada. Esses dois compostos realmente não têm diferença nenhuma, porque digamos que esse flúor pode perfeitamente assumir esta posição sem problema nenhum, porque esse carbono está livre para girar. Agora, aqui a situação complica um pouco. Acontece que a ligação dupla, ela impede que o carbono gire livremente. E no momento que ela impede, agora eu vou mostrar para vocês com um vídeo, se um tem um flúor em cima, o outro tem um flúor em cima, esse tem um flúor embaixo e esse tem um flúor em cima, por exemplo, embora agora aparentemente vai dar o mesmo nome também, olha só o que aconteceu de esquisito. Apareceu uma letra I, e nesse outro eu vou gerar um nome também, e apareceu uma letra Z. O que isso quer dizer? Bom, no Enem nunca apareceu com as letras E e Z, mas essa é a forma moderna de tu dar nome nessas estruturas, tá? Que se chama isomeria EZ. Só que esta é a isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans. No caso, esse E pode, se tu precisar do E, se tu quiser memorizar o E vem tu pode imaginá-lo como extremos, tá? Não é isso, mas pode te ajudar. A questão é que esse E, ele serve para indicar que um ficou em cima e o outro ficou embaixo. Nós costumamos usar, digamos, o que aparece no ensino médio e em provas, em vez da letra E, aparece trans. E, quando eles estão do mesmo lado, em vez de aparecer a letra Z, aparece cis. Então, cis significa Z e trans significa E. Mas e o que significa exatamente? Trans, lados opostos, tá? Do plano, e cis do mesmo lado do plano. E o que isso quer dizer? Bom, eu vou te mostrar agora com imagens em 3D para ver se tu compreende melhor. Quando existe uma ligação simples entre os átomos de carbono, tá, aqui falta um átomo, né, que ele foi omitido, mas quando tem uma ligação simples,
o carbono pode girar livremente no espaço. Tá? Óbvio que no mundo real não existem esses tracinhos, tá? O que existem é como se fossem bolinhas de energia próximas, mas isso permite que o carbono gire livremente. Então um pode se transformar em outro sem problema. Na prática, isso quer dizer que o composto da esquerda é o mesmo da direita, tá? Eles podem estar em posições diferentes, mas basta girar e eles se transformam no mesmo. A grande questão ocorre quando tem uma ligação dupla. No momento que tem uma ligação dupla, nota que isso aqui é uma forma da gente imaginar como é, tá? Tu pode pensar que o carbono ele não pode girar. Se ele tentar girar, ele vai quebrar a ligação dupla. Os elétrons se separariam, entendeu? Porque uma ligação dupla é feita de um par de elétrons, um de cada um, e um acabaria se separando do outro. Então tu pode imaginar que essa cena que tu está vendo seria o que aconteceria. Por isso não é permitido que gire uma ligação dupla. E se a cadeia for fechada, ocorre a mesma coisa. No caso da cadeia fechada, não precisa ter a dupla. A cadeia fechada basta com que... não precisa ter a dupla porque qualquer giro que tu tem que fazer quebra a cadeia fechada. Então nenhuma das duas coisas é permitida. Nem girar o carbono da ligação dupla, nem girar o carbono da cadeia fechada. Tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer que o composto da esquerda e o composto da direita são diferentes. Por isso que um vai receber a nomenclatura, digamos, trans, e o outro vai receber a nomenclatura cis. Tá? Os dois compostos acabam sendo classificados como diferentes, porque para a natureza eles são diferentes. Eu já explico esse ponto. Quando a gente está falando de moléculas orgânicas e dos seres vivos, a situação fica bem complexa, porque elas têm formas específicas. Imagina enormes proteínas, elas têm um formato específico, e uma pequena mudança na posição de dois átomos pode fazer toda a estrutura ficar invertida ou com uma aparência completamente diferente. Então tu pode imaginar como se fosse um joguinho. Sabe aquele joguinho onde tu pode pegar e encaixar peças, aquele joguinho de crianças, onde tu pega e tem buraquinhos, quadrados, círculo, e tu pode encaixar as peças? Bom, imagina o seguinte, se o composto tem ligação dupla, primeiro tu imagina que a caixinha onde tu vai encaixar é uma proteína orgânica, uma substância orgânica. E aí tu tem outra substância na mão. Então, a reação química ou o processo bioquímico necessário para o ser vivo, ele ocorre se tu consegue ligar as duas. Aí se tu tenta ligar a molécula da direita, ela cabe perfeitamente, porque aparentemente ela tem a mesma forma, foi desenvolvida para isso. Mas se tu tenta encaixar a molécula da esquerda, se ela tem ligação simples, não tem problema, porque na hora que ela não encaixa, ela pode simplesmente, por causa do movimento, a rotação dela, fazer com que os átomos se posicionem de maneira diferente, ela encaixa também. Então, para um ser vivo, tanto faz receber a molécula da direita quanto a molécula da esquerda. Essa é a situação com ligação simples. Para entender melhor o conceito, vamos nos imaginar no passado. Pode ser 1865. Aí eu tenho lá vários pacientes e vamos dizer algo simples, tá? Eles estão com uma, não sei, dor de cabeça constante. Então eu pego e receito para eles, eu fabrico no meu laboratório caseiro um remédio e entrego para todos eles potinhos aparentemente iguais. Só que eu constato que algumas pessoas que receberam lá o remédio, a dor de cabeça passa, mas em algumas delas não. Ok, existem muitos motivos para isso no mundo real, né, e atualmente também, e a gente pode pensar na época até no efeito placebo, mas vamos pensar só na parte da isomeria. O que ocorre? Pode ser que, por um azar, justamente esse composto que eu estou dando para essas pessoas consumirem, ele possui duas versões, a versão cis e a versão trans. Só que uma delas, vamos supor que fosse a versão cis, ela é bioquimicamente ativa, então ela age na dor de cabeça. Só que a versão trans não. Então, como eu preparei isso de forma aleatória, por algum azar, alguns dos potinhos não receberam quantidade suficiente da versão cis, receberam só a versão trans. Então a pessoa está consumindo e não está fazendo efeito nenhum, enquanto que nas outras está fazendo o efeito correto. Esse exemplo parece meio exagerado, alguma coisa assim, mas pessoal, foi meio que assim. Você descobriu antes, isso você descobriu em 1830 mais ou menos. Mas foi meio que assim que a gente viu como isso era importante no mundo real. Dois exemplos clássicos sobre isso, de prova, de vestibular e de Enem, um deles é o retinal. O retinal é uma substância que a gente tem nos olhos, tá? A gente tem os bastonetes lá que eles detectam a luminosidade e o que acontece? Nos olhos a gente tem essa substância e ela existe em duas versões.
a versão cis e a versão trans. Quando ela é atingida por luz, por ondas eletromagnéticas, ela se quebra e se reconfigura da versão cis na versão trans. E nesse momento dessa reconfiguração temporária, porque depois ela volta ao normal, ela manda um impulso elétrico. Então a nossa visão funciona por causa da isomeria geométrica. O último exemplo, o segundo exemplo, com certeza conhecido de todo mundo, é a questão da gordura trans, né? No caso, os ácidos graxos, eles se juntam, eles viram triésteres e se transformam em gorduras. Pessoal, inclusive no MasterChef, por exemplo, não fazem diferenciação, chamam óleo de gordura, mas na química, óleo e gordura não seria exatamente a mesma coisa. No geral, existem alguns casos, né, especiais, mas óleos são substâncias de cadeia longa e são insaturados. Bom, o que acontece? A ideia, pessoal, lembra que insaturação, isso aqui que eu estou falando são conceitos importantes para o Enem, tá? As insaturações são ligações duplas. Bom, essas ligações duplas existem porque ali, naquele ponto, faltou átomos. Então, os carbonos se ligaram com eles mesmos. Bem, os óleos, eles são... Às vezes a gente faz uma reação química neles chamada de hidrogenação. A hidrogenação, ela pode ser de todas as ligações duplas, seria uma hidrogenação total, ou de apenas parte dessas ligações duplas, seria uma hidrogenação parcial. Existem alguns casos, que não vêm ao ponto agora, onde se usa a hidrogenação parcial de propósito. Mas, na vida real, ocorre o seguinte, pessoal. O que tu encontra na natureza, na maioria das substâncias, assim, ó, quase todas, elas são gorduras e ácidos graxos do tipo cis. E esses cis, o nosso organismo está acostumado a lidar com eles. Então, ele processa esses ácidos graxos e trabalha bem com eles. O problema que ocorre é o seguinte, durante o processo industrial, quando a gente faz a hidrogenação dessas substâncias com ligações duplas, a hidrogenação, pessoal, é a entrada de hidrogênios, que nem tu está vendo ali, ó, num circulado, a ligação dupla em amarelo, entram hidrogênios e eles eliminam a ligação dupla. O problema é que o processo não é muito perfeito. Então, durante a hidrogenação, um exemplo de hidrogenação é tu pegar óleo e transformar em margarina. Tá? A margarina, pessoal, ela é feita a partir de óleos vegetais e o que tu faz é justamente reações químicas e entre essas reações a principal é a hidrogenação. E a hidrogenação é essa adição de hidrogênios que vai eliminando as ligações duplas. Bom, a margarina, pessoal, não só a margarina, mas qualquer outro processo industrial que envolva hidrogenação, tem o problema de que ela é capaz, durante a reação, de gerar tanto a versão cis quanto a versão trans da substância. Só que o pior de tudo é que a versão trans ela é mais estável. Isso tem a ver lá com termoquímica e termodinâmica, mas também não vem muito ao caso. O ponto principal é que como a versão trans é mais estável, tu tem que estar controlando que a versão trans não apareça no processo, ou se aparecer, tu tem que eliminá-la. Por isso que os produtos vêm na embalagem escrito não contém gordura trans. Se não contém trans, provavelmente contém cis. E não tem problema, porque a cis não faz nada errado. O problema está na gordura trans, porque ela aumenta a quantidade de... Você já deve ter escutado falar sobre o colesterol e que a gente tem mais um tipo de colesterol. A gente tem o LDL, que as pessoas chamam de colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom. O LDL, ele é o colesterol que ele tem baixo índice de lipoproteínas, enquanto que o HDL tem alto índice de lipoproteínas. É uma espécie de proporção. O HDL tem muita proteína para o tamanho da molécula, enquanto que o LDL tem pouca proteína para o tamanho da molécula, lipoproteína, né? A questão que ocorre, de forma bem resumida, pessoal, tá? É que o LDL, ele pega o colesterol do fígado e começa a transportar até os tecidos, até nossa, digamos, transporta pelo sangue. E aí começa a acumular no sangue e nas artérias, no caso, e formar placas, tá? E aí, justamente, essas placas acabam gerando problemas cardiovasculares, né? Enquanto que o HDL é o inverso. Ele transporta justamente o colesterol na direção do fígado e aí o fígado consegue eliminar ele pela bile, tá? Mas acho que isso já entra em biologia. Mas o ponto principal, então, é que isso é um tema importante. Colesterol é um assunto que já deve ter aparecido no Enem, tá? Mas em química, eu não estou lembrado agora se já apareceu exatamente a questão do cis e do trans. Se não me engano, sim.
é, relacionado com esse contexto que eu estou falando agora. Mas, pessoal, isso aí é exemplo direto em vestibular. Qualquer prova de vestibular sempre trata desse assunto. É o exemplo mais clássico de isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Bom, o que eu expliquei aqui é a parte teórica, tá? Ela é importante porque essa teoria cai nas provas e agora, mais para frente, eu vou explicar para vocês a parte prática. Como é que eu determino se o composto tem isomeria e como é que são as questões a respeito disso, tá? Então, não deixem de acompanhar.